A lista de materiais para fazer a boneca da Moranguinho encontra-se na nossa página de projetos. Vamos começar fazendo uma perna e o corpo, ok? O primeiro cluster será um cluster formado por um balão de 7 polegadas marrom e 3 balões de 5 polegadas. Se você tiver que usar um balão de 5 polegadas inflado a 5 polegadas, basta você inflar os balões completamente, esvaziar e inflar novamente. E dessa forma, você pode medir eles a 5 polegadas e eles vão estar perfeitos para o uso. Então faça um cluster e amarre a linha. Seguido deste, um cluster marrom a 4 polegadas. Coloque agora 5 clusters de 3 polegadas, sendo 3 verdes e 2 brancos, intercalados na sua linha. Repare só, estes clusters têm 4 balões cada um. A partir de agora, utilizaremos 5 balões por cluster. Amarre um cluster a 6 polegadas, todos os balões brancos. Você deve estar se perguntando, por que ele começou com 4 balões e depois passou a 5 balões? Isso eu vou explicar mais para frente durante a montagem. O próximo cluster é um cluster todo vermelho, inflado a 8 polegadas. Seguido de um cluster a 7 polegadas e meia, com 3 balões brancos e 2 balões vermelhos. Os balões brancos farão o avental da personagem, ok? E o vermelho, o vestido dela. Seguido agora, os balões inflados a 7 polegadas, 3 balões vermelhos e 2 brancos. Os 2 balões brancos devem encaixar exatamente neste ponto da sua guirlanda. Um cluster a 6 polegadas, todo na cor branca. E um cluster todo vermelho a 4 polegadas. Desta forma, nós terminamos uma das pernas e o corpo. Corte o excesso de linha, esconda para tampar a mecânica e perceba só, aqui é o avental da boneca e na parte de trás continua o vestido dela. Por isso, os balões brancos estão apenas na frente. Faça a segunda perna da mesma forma. Os 2 clusters marrons e o verde e branco intercalado. Deixe um pedaço de linha para amarrar esta perna junto ao corpo. Para o braço, faça um cluster todo branco a 4 polegadas, seguido de 4 clusters vermelhos a 3 polegadas. 3 e 4. E para finalizar, um cluster vermelho a 4 polegadas. Repita todo o processo para fazer o segundo braço. Encaixe a guirlanda, que tem uma perna e o corpo na base. Organize os clusters para que a boneca fique reta.
Vocês se lembram que nós começamos a perna com um cluster de 4 balões e depois passamos no vestido a 5 balões? Por quê? Porque se nós colocássemos 5 balões nas pernas e depois no vestido também, nós não teríamos espaço para encaixar a segunda perna. Como aqui está faltando balões, porque nós começamos com 4 e viramos 5, então, ao encaixar esta perna, vai ficar perfeito. Para encaixar, passe a linha pelo cluster branco, vá até o outro lado e puxe para que ela fique bem junto uma da outra. Amarre a linha em torno dos balões. E depois organize a perna. Para os braços, use um pedaço de balão 260Q nas cores do personagem. Venha e encaixe este na posição desejada e meça até o outro lado. Na parte onde você mediu, encoste no segundo braço e amarre. Corte o excesso de balão e veja só, quem olha não acha que um braço vai alcançar até o outro lado, ok? Porém, como nós medimos, ele vai ficar perfeito no nosso trabalho. E como nós medimos anteriormente, os braços ficam bem firmes e estáveis. Para fazer os cadarços do sapato, infle um balão 160Q branco e corte o bico. Faça uma distorção no início do balão. Esse será uma das partes do cadarço. Seguido de um laço pequeno, um outro laço e uma torção de beliscão. Com a parte final, faça novamente uma distorção, corte o excesso e dê o nó. Na parte do nó, tire o excesso de balão. Esta parte que sobrou, use-a para amarrar ao redor dos laços e para amarrar junto ao pé. Estique o balão 160 que você usou para amarrar e passe ao redor do cluster marrom de 4 polegadas. E assim tem o cadarço instalado. Pegue um balão de 3 pés na cor da pele e amarre neste um ponto de conexão no lado oposto ao bico. Infle este balão e meça o tamanho desejado para a cabeça da boneca. Dê o nó neste balão. Depois de dado o nó, corte o bico do balão grande e use um balão 350Q dobrado ao meio para amarrar no bico. Este balão 350Q é que servirá para amarrar a cabeça junto ao corpo. Portanto, coloque a cabeça junto ao corpo e passe o balão 350 ao redor do segundo cluster. Não do primeiro, porque ele não é tão firme quanto o segundo. Para fazer a mão, infle um balão 350 na cor da pele e faça nesse uma torção de laço, seguido de uma outra torção também de laço.
corte o excesso, esvazie e use o próprio bico do balão para amarrar em volta do cluster inicial do braço. Para o chapéu, pegue um balão de 3 pés, infle e desinfle, assim como já fizemos com este balão, para que ele fique mais macio. Agora, infle novamente. Nós iremos fazer neste balão uma dobra da maçã. Para isso, vamos colocar uma mão contra a outra até que elas se toquem. Ok? Eu consegui tocar uma mão à outra. Então agora faremos o nó neste balão, bem próximo do bico dele. Antes de fazer a torção ou a dobra da maçã, amarre um balão 260Q junto ao bico. Pressione o balão para que o ar vá mais para cima e a partir de agora faça a dobra da maçã. Pegue essa dobra do lado oposto e torça. Amarre esta com um balão 350. O balão 350 é um balão mais forte. Então ele é ótimo para esse tipo de amarração. Depois de passar a volta, dê 2 nós para ter certeza que ele daqui não vai sair. Um nó. E 2 nós. Então agora você tem um ponto de fixação na parte superior do chapéu, onde nós colocaremos o morango, e o balão 350 na parte de baixo para amarrar o chapéu junto à cabeça. Amarre o balão 350Q do chapéu junto com o balão que amarrou o ponto de conexão da parte de cima da cabeça. E corte o excesso. Faça uma corrente com 9 balões Quick Link inflados a 7 polegadas. E na ponta de cada um dos lados, amarre um balão inflado a 3 polegadas e meia. Lembrando, na corrente e nestes balões, dê 2 nós, para que você possa cortar todo o excesso de balões. Passe a corrente ao redor do chapéu e conecte um balão ao outro. Em cada um dos intervalos da corrente, coloque uma dupla de balões a 3 polegadas e meia. Estes balões foram medidos a 3 polegadas e meia porque os balões da corrente estão a 7 polegadas. Então logo 3,5 é a metade de 7. Isso deixa a proporção melhor no seu personagem. Para fazer o morango que vai sobre o chapéu, utilize um balão de 11 polegadas em formato de coração e um balão 260Q verde. Infle o balão de 11 polegadas, não deixando ele tão em formato de coração, mas um pouco mais ovalado. E dê o nó. Para fazer o acabamento no topo do morango, use o balão 260Q, faça neste uma dobra, seguido de outras 3
e conecte novamente no balão. Neste ponto, faça uma torção de laço bem pequena e depois um pedaço final para fazer a terceira ponta da folhinha que vai sobre o morango. Estoure o balão e use as outras partes para amarrar. Corte os bicos excedentes e agora vamos colar este sobre o coração. E com o auxílio da cola, cole sobre o coração. E com o auxílio de um marcador preto, faça o desenho das sementes no seu morango. Amarre o coração pronto sobre o chapéu, utilizando o balão 260 que está aqui como ponto de fixação. Vamos agora colocar os cabelos dela. Infle balões 160Q em curva e conecte estes nas duplas rosas da aba do chapéu. Faça isso nos 3 pontos de cada uma das laterais Agora, na parte central, faremos a franja dela. Portanto, meça a parte final do balão 160, uma outra parte igual e corte todo o excesso. Dê o nó. Dobre novamente ao centro e encaixe este na dupla central. E jogue uma franja para um lado e uma franja para o outro lado. Para fazer o rosto do personagem, utilizaremos adesivo branco, preto e vermelho. Comece fazendo os olhos. Corte no adesivo branco 2 partes ovaladas. Essas partes agora, cole sobre o adesivo preto. Corte agora os olhos, deixando uma beirada bem pequena no adesivo preto. Corte agora
2 círculos ovalados como este, porém na cor preta para a parte de dentro. Então, eles devem ser menores do que estes que estão aí. Cole estes sobre os olhos brancos. Corte no adesivo branco 2 círculos e cole sobre os olhos para dar brilho ao olho da personagem. Pegue um pedaço de adesivo preto, dobre ao centro e corte os cílios da personagem. Comece pela parte maior de fora e depois pela parte de dentro. Faça 3 linhas de cílios. Em um pedaço de adesivo preto, corte a boca da personagem. Comece pela parte lateral, que farão as covinhas. Depois, corte a parte superior. E em seguida, a parte de baixo da boca. Pegue o adesivo vermelho e marque o contorno da boca que você recortou. E agora, desenhe uma linha interna para que depois que você recorte, fique uma beirada na cor preta ainda. E cole este sobre a parte preta da boca. Em um pedaço preto de adesivo, corte 2 sobrancelhas. Corte bem arqueada na parte superior para demonstrar que a boneca está bem feliz. Corte em adesivo preto um pedaço pequeno arqueado que representará o nariz. E 8 bolinhas pretas que farão as sardas. Comece colando o nariz na parte central do rosto. Seguido da boca, cole os olhos, os cílios, as sobrancelhas e as sardas. Toda vez que você fizer um personagem que contém sardas, é importante que você faça essas marcas maiores do que você imagina. Porque se você fizer apenas pintas com caneta,
As pessoas de longe, principalmente as crianças que conhecem bem os personagens, podem não identificar exatamente o que são. Então, faça grande para que desde longe as crianças entendam que aquelas são as sardas do personagem. E assim está pronta a sua boneca. Lembre-se que você pode usar as mesmas técnicas para fazer outros modelos de bonecas, camponesa, boneca de jardim, entre outras.